Haribô, Haribô, bom dia, boa tarde, boa noite, bom dia inteiro. Então, que as pessoas que estão aqui agora ouvindo essa aula possam receber, né, as bênçãos divinas para ter esse discernimento necessário para caminhar a cada dia nesse planeta Terra, nesse lindo universo, na direção da autorrealização. Cada dia é uma oportunidade que o divino, que habita em nosso coração, está nos dando para que nós nos aproximemos da realização de quem Ele é, de quem nós somos, de que é tudo isso que existe. Isso você não pode esquecer. Cada dia é um presente de Deus, não no sentido presente tempo, talvez um presente no sentido do agora, no presente do sentido presença. De modo que se você sempre estiver em presença, sem deixar a sua mente ficar indo para o futuro ou para o passado, sem estar nesse movimento oscilatório da mente, dentro também das emoções, do tempo em si, que cria as circunstâncias ilusórias. Se você estiver no agora, consciente de quem você é, o espírito, consciente da presença de Deus em seu coração, então você consegue atingir essa plataforma de percepção existencial de Deus. Isso é muito importante, talvez seja a coisa mais importante para as pessoas saberem, é que Deus está em seu interno, pronto para se revelar para o espírito que se rende a Ele e busca, naturalmente, essa revelação. De modo que você simplesmente, eu acredito em Deus porque a minha religião é assim, é assado, a minha filosofia. Isso aí são aspectos externos, ligados à mente. Nunca você vai compreender Deus realmente através de uma base intelectual, de raciocínio. E aí o pedido que todas as pessoas que já realizaram o divino em seus corações, cada pessoa realizou num determinado nível, grau, porque Deus ele vai se revelando na medida que a pessoa vai se rendendo a Ele. Nesse universo, muitas pessoas já se renderam a Deus e nem mais estão nessa forma humana, estão em formas super elevadas, e existem seres que já estão também no mundo espiritual, com a forma espiritual, se relacionando diretamente com Deus. E aqui nessa existência material, nós nos relacionamos com Deus em nosso coração. E aí é que está o jogo da vida. Você colocar sua energia, sua intensidade de querer, ou seja, isso significa fé, colocar sua fé, que é o desejo de realizar aquilo que aparentemente está invisível. E quando você faz isso, coloca a sua fé todos os dias, quando você acorda e entende que o dia inteiro é simplesmente uma oportunidade dada por Deus a você para realizá-lo. E assim sabendo, você começa a se colocar sempre internamente nessa lembrança de que você é o espírito, você não é o corpo.
e que tudo na sua vida está acontecendo por causa dos arranjos que o divino vai fazendo na sua vida, então você vai alcançar o grau máximo de espiritualidade usando essa forma humana da maneira como ela deve ser usada, pelo menos em primeiro plano, ou como ela deve ser usada em sua capacidade total dentro daquilo pela qual ela tem essa possibilidade. O animal, não adianta você falar sobre espiritualidade, falar sobre escritura, falar sobre mestres, falar sobre Deus. O animal, ele não tem essa capacidade cognitiva de compreender o divino. Ele nem tem o ego formado assim de uma maneira onde ele está sempre julgando, criticando, comparando. Mas o ser humano tem esse discernimento, conforme eu falei no começo dessa reflexão, que Deus te dê o discernimento para você compreender o que é que você está fazendo nessa forma de vida humana e estar sempre atento, porque o tempo que age na mente, na ilusão, está sempre te conduzindo para fora, para algo onde não está esse conceito da presença espiritual, onde você pode perceber o divino em todos os momentos. Na medida que você vai realizando o divino, nesse sentido que Deus ele vai se revelando para você através da misericórdia dele, porque você se rendeu a ele, na proporção da sua rendição, da revelação de Deus e da sua realização, você vai compreendendo cada vez mais esse aspecto chamado absoluto de Deus. E isso aí está no campo intuitivo. O Espírito sempre sabe quem é Deus, porque você é uma parte de Deus, é um filho de Deus. E dessa maneira, essa presença constante, vai fazer com que você consiga o posto mais elevado ou a posição mais incrível nesse mundo, onde você vai compreender que a sua qualidade intrínseca, eterna de ser, é que você é um servo eterno, amoroso de Deus. Muitas vezes repetimos isso aqui o tempo todo, porque as pessoas, a tendência delas, das pessoas que estão na mente, que estão especulando, que estão se identificando com esse corpo físico, é que elas esquecem que o padrão eterno do espírito é servir a Deus. Por Deus ser a fonte, o todo, e nós a parte, o resultado, a manifestação energética de Deus, a energia tem que servir o energético. O raio do sol tem que servir ao sol. Porque o sol é a vida do raio do sol. O todo é a vida da parte. E sendo você uma parte, uma energia superior de Deus, naturalmente você tem que se render a Deus e servi-lo em amor. Não é como o serviço desse mundo material, ou trabalho, né? Essa palavra é pesada. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que sobreviver. Não é assim. O serviço no plano espiritual significa que você está se movimentando numa atividade que te traz muita bem-aventurança. Quanto mais você serve a Deus nesse sentido de entrega total, amorosa, essa revelação de Deus vai ampliando no seu coração e você se sente cada vez melhor, cada vez mais magnânimo,
na sua posição de ser, de existir, de acontecer nesse mundo. Você passa a viver em Deus e Deus passa a viver em você. E vocês dois se tornam um. Certo? O 2 é 1 e o 1 é 2. Esse é um conceito absoluto. Igual fala assim, no conceito absoluto, 1 mais 1 é igual a 1. E 1 menos 1 é igual a 1. Porque se tudo é Deus, nada pode ser acrescentado a Deus. E nada pode ser tirado de Deus. Nesse sentimento que você compreende que a parte, apesar de ser separada dentro desse conceito mental relativo, no absoluto, nós somos uma unidade. Você é Deus em ação. Você é um instrumento pelo qual Deus, através da sua energia, que representa você, atua em todas as experiências da existência, tanto aqui no mundo material, quanto no mundo espiritual. Só que no mundo espiritual nós estamos completamente despertos em Deus. Nós temos um corpo espiritual, de modo que Deus está agindo em nós, através do corpo espiritual, num sentimento completo, puro, feliz, consciente. Deus se relacionando com Ele mesmo através de nós, nessa condição plena de amor. Isso é o mundo espiritual. E aí, quando a gente cai aqui nesse mundo material, ou vem ter uma experiência, não sabemos por que, em algum ponto da vida eterna, escolhemos vir para essa dimensão espiritual, material, para ter essa experiência, e passando por várias formas, agora chegamos nessa forma humana. Só que a maioria das pessoas está esquecida disso. Não se lembra de que ela é uma parte do todo. E é isso que nós temos que fazer nessa forma humana. E para isso você tem que ter presença. Você tem que transcender o tempo, né, a matéria. Isso é algo muito simples, porém é aquilo que é o mais profundo para você saber dentro desse contexto do porquê você está existindo nesse mundo material. Você já passou por várias formas. Você estava desenvolvendo a sua consciência. E agora, na forma humana, você tem que espiritualizar a sua consciência, recordando quem é você e estabelecendo essa relação pura com Deus, despertando o amor, e você começa, nesse sentido, né, de realização, a atuar em serviço devocional nesse mundo. Você serve a Deus com devoção, com amor, você adora a Deus, porque você é uma parte de Deus, e Deus é a vida da sua vida, Deus é a consciência da sua consciência. Deus é a fonte da felicidade na qual você, estando em contato amoroso e rendido e puro, você vai sentir esse estado feliz de vida. É isso que você está buscando. Como diz o Senhor Chaitanya, esse é o néctar. O néctar é o prazer máximo pelo qual você está ansiando há tantas e tantas formas, e você tem que saber disso. Não deixar a forma humana, essa mente, né? Porque tudo, como diz nesse mundo, é uma faca de dois gumes. Tudo pode te ajudar ou te prejudicar. Quem está na forma humana tem um instrumento chamado mente, onde está o intelecto, onde está tudo aquilo que te faz questionar a vida. Quem sou eu? Quem é Deus? O que eu estou fazendo aqui? Porém, para você realizar
essas perguntas de modo real ou realizados, você tem que se render a Deus e não ficar só lendo escritura. As escrituras podem descrever perfeitamente o divino, mas se você não realiza isso, são apenas teorias. E cada dia é um presente, porque Deus te dá a possibilidade de você se render a Ele, através dessa sabedoria. Então você tem que pensar nisso. O que eu estou escolhendo momento a momento na minha existência, enquanto estou tendo essa experiência na forma humana, e agora que eu obtive o conhecimento, agora que eu estou ouvindo, por exemplo, essas palavras que o Bacta Alemão está falando, o que eu vou fazer em relação a isso? Vou continuar distraído nesse mundo? Vou continuar sonhando? Ou como diz o Mestre Jesus, né? Deixem que os mortos enterrem seus mortos. Com essas palavras ele quis dizer que as pessoas, mesmo vivendo nesse plano material, enquanto estiverem se identificando com essa forma material, esquecidas do espírito, esquecidas da vida, da presença de Deus no coração, sem essa comunhão amorosa com o divino no coração, é como se as pessoas estivessem mortas. Como é que você pode estar vivo, de fato, se você está se identificando com algo que não é você? A forma humana, ela é muito importante por causa disso, porque ela te dá a capacidade de realizar Deus. Por isso é muito importante que nós nos aproximemos de pessoas que já têm essa realização, que já têm essa energia, que já têm a potência de Deus para levar a sua força, a sua capacidade, a sua qualidade de ser para essas pessoas que realmente estão desejando entender todo esse mistério, todo esse processo. Cada dia você tem que escolher. Vivemos num mundo onde acontece, né, um modelo de sociedade. Estamos em Kali Yuga, Era de Ferro, onde o sistema político, religioso, social, de entretenimento, todas as áreas dentro desse sistema corrompido pela falta de consciência espiritual, faz com que as pessoas fiquem completamente desviadas disso tudo que a gente está falando aqui. Elas raramente se rendem a Deus. Pelo contrário, muitas pessoas param de acreditar em Deus, simplesmente porque isso é um assunto que não me interessa, não quero saber de religião. E aqui eu também não estou falando de religião. O próprio Deus no Bhagavad Gita fala Sarva Dharma Parityajaya Mamekam Sharanam Vraja. Isso em sânscrito quer dizer, Deus está falando, abandona tudo isso, religião, filosofia, tudo isso que é um conceito mental, teórico, especulativo, e se renda a mim, faça de mim um único refúgio, porque não existe algo a mais além de Deus, e você tem que compreender isso, você tem que se aprofundar nisso de tal maneira que você viva no divino o tempo todo em estado de presença. Fique presente no divino, realize o espírito, deixe que Deus se revele para você. Então você será feliz. Você terá cumprido o propósito da vida humana. Ok? Então meditem muito nisso, meditem, porque é isso que está acontecendo o tempo todo e é isso que vai nos libertar quando nos unirmos ao divino. Ok? Um beijo no coração, amo vocês, fiquem sempre com Deus. Haribô!